Amados irmãos, como é bom estarmos juntos novamente para estudarmos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Nesta semana nós estamos estudando sobre a tentação de Jesus ali no deserto. Jesus esteve por 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia, jejuando, se consagrando para iniciar ali o seu ministério. Após ter sido batizado no Rio Jordão, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado ali no deserto. A Bíblia diz que Jesus foi provado, foi testado, foi tentado pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo. Por isso, o texto diz que Jesus venceu a primeira tentação, ele vence a segunda tentação, e agora nós vamos ver aqui a terceira vez que ele vai ser tentado pelo diabo. O texto diz no versículo 8 de Mateus, capítulo 4, que o diabo também levou Jesus a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Esta é a terceira tentativa do diabo tentando Jesus para desviá-lo da cruz, desviá-lo do propósito eterno de Deus. E qual foi a tentação nessa terceira tentativa? A Bíblia diz que Satanás propôs para Jesus uma adoração. Se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. Olha como Satanás ele é astuto e a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é usurpador, porque ele não é dono de nada. Ele, diz a Bíblia, ele se acha o Deus desse século, o príncipe deste mundo. A Bíblia fala que Satanás também tem um reino, que ele tem os seus seguidores, os demônios. Mas tudo isso é um reino paralelo, usurpador. Ele é o pai da mentira, diz a Bíblia, o enganador, aquele que engana as pessoas, engana as nações. Lá em Lucas capítulo 4, Satanás diz: todos os reinos deste mundo eu posso te dar, porque me foram entregues e eu dou a quem eu quiser. Olha como ele é mentiroso e astuto. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, diz assim: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas nesse momento, Satanás tenta Jesus novamente, fazendo ali uma proposta. Se você me adorar, apenas uma única vez, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. E como que Jesus vence a tentação? Com a palavra de Deus. Ao Senhor, o seu Deus, adorarás, e somente a Ele servirás. É muito interessante que Jesus cita novamente a palavra de Deus. Jesus cita a Escritura. Nas três tentativas de Satanás, nas três tentações, Jesus vence as três da mesma forma, com a mesma estratégia, citando a Bíblia, citando a Escritura, citando a palavra de Deus. Ele cita Deuteronômio, capítulo 8, ele cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, e Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. A Bíblia diz que Jesus venceu. Naquele momento, diz a Bíblia, que Jesus ordenou a Satanás: retira-te. E naquele momento vieram anjos e o serviram. Jesus venceu as tentações. Qual que é a importância disso? A importância é que nós temos um Salvador divino humano. E como homem, ele foi tentado em todas as coisas. E ele pode nos representar diante de Deus. Porque ele nunca pecou, ele nunca cedeu às tentações de Satanás. Ao contrário de Adão e de Eva, que no paraíso cederam à palavra da serpente, ao contrário do próprio Israel, que murmurou e blasfemou e cedeu às tentações, a Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas foi vencedor. E eu quero terminar essa devocional lendo para você Hebreus no capítulo 7, versículo 24, e diz assim: Jesus, no entanto, continua, porque ele tem um sacerdócio imutável. Por isso também ele pode salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus, que por meio dele se aproximam de Deus.
porque ele vive para sempre para interceder por eles. Porque nos convinha que um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu por nós, pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que porque nesse momento, por ter vencido as tentativas de Satanás, Jesus, ele foi aprovado diante de Deus. É desse Salvador que nós precisamos. Um Salvador que não somente vence o pecado, vence as tentativas de Satanás, as tentações, e nos representa diante de Deus, se entregou por nós, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, continue firme na graça de Deus, leia a palavra, se fortaleça na palavra, porque Jesus nos ensina que nós podemos vencer também as tentações de Satanás pela palavra. Está escrito, também está escrito, está escrito. 3 vezes Jesus cita a Escritura. Jesus dependia completamente do Espírito Santo e da palavra de Deus. Por isso ele venceu e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus te abençoe e te dê a paz.